Viva Voz, com Vera Magalhães. Vamos lá, Viva Voz, Vera Magalhães. Não dá nem pra dizer tudo bem, nem boa noite, nada. O dia não tá bom, né, Vera? Não é um dia bom, Bocardi. A gente está aqui que a gente tem que fazer o nosso trabalho, mas é um dia triste para todos. Olá a você, a Carol e a todos os nossos ouvintes e espectadores. Oi, Vera. Vamos falar dessa questão aí do governo admitindo reduzir espaço fiscal com relação aí à PEC. Já se prepara para editar uma medida provisória para pagar o auxílio já em dezembro. Tem essa questão toda rolando aí do calendário, né? E a preocupação de fazer com que esse dinheiro chegue logo e não fique só no discurso, só na falação por aí, até porque também tem fim de auxílio emergencial. Exatamente, Bocardi. Como o governo terminou com o Bolsa Família e também acabou o auxílio emergencial, os programas sociais ficaram meio à deriva. Até por conta disso, o Congresso fez uma sessão hoje e acabou aprovando créditos suplementares, aí uma série de créditos que podem ser usados para esse fim, para pagar o auxílio em dezembro. Os valores são suficientes para pagar, então talvez isso libere o governo da necessidade de editar uma medida provisória e também da pressa em aprovar a PEC dos precatórios, que está com uma tramitação mais difícil no Senado do que teve na Câmara. Toda aquela boa vontade do Arthur Lira e até promessas e expedientes bastante heterodoxos para aprovar a PEC o mais rápido possível, isso não vai se mostrando igual no Senado. O próprio líder do governo na casa, o senador Fernando Bezerra Coelho, que é o relator da PEC lá, admitiu a dificuldade de aprová-la nos mesmos termos em que ela passou na Câmara, admite a possibilidade de reduzir o valor do espaço fiscal aberto pela PEC, o que obrigaria que pelo menos uma parte dela passasse por uma nova votação na Câmara depois, atrasando a sua promulgação. E os senadores não aceitaram reduzir os prazos também para a aprovação da medida. A ideia era suprimir a fase das comissões, mandá-la direto para o plenário e, com isso, acelerar os ritos, mas nem o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, nem os líderes dos partidos toparam essa ideia. Tem um grande movimento lá dentro do Senado para que se reduza ainda mais do que isso que o Fernando Bezerra Coelho admite, o espaço fiscal aberto, que se faça uma PEC, uma espécie de um novo texto em que só se contemple o auxílio e aí se deixe fora toda a história do extrateto, todo o calote nos precatórios. Então vai haver uma grande ofensiva da oposição, e a oposição no Senado ela é mais articulada que na Câmara, e ela conta com partidos que até na Câmara estão bastante cooptados pelo governo. Essa ofensiva para que a PEC se restrinja à questão do Auxílio Brasil e não abra uma grande clareira no teto, no orçamento e nas contas públicas para toda a sorte de benesse que o governo resolve fazer depois com o dinheiro das contas públicas, né? Para emendas, para fundão eleitoral e para o que mais aparecer ali no orçamento do ano que vem. Ô Vera, se eu entendi direito, a gente pode ter uma PEC dos precatórios que não trata de precatórios, é isso? Se dependesse da oposição, seria isso, Carol. É isso que eles querem. Estão mais afinados com parcelas, inclusive do mercado, que reclama muito dessa ideia de você abrir um extrateto para os precatórios e também parcelar o pagamento desses precatórios, porque isso é um expediente que vai se repetir todos os anos daqui para frente. O precatório tem um subteto, né, até o qual eles são pagos, e a partir dali eles vão para o ano seguinte. Então isso é uma bola de neve, porque você sempre vai ter um saldo do ano ou dos anos anteriores e mais uma pedalada daquele ano. Não tem limite para isso. Está todo mundo muito preocupado, investidores puxando o freio para investimentos no Brasil em razão dessa insegurança jurídica que se gera.
todo um mercado que também existe de precatórios aí, de venda de precatórios, que foi atingido por essa decisão. Então, é algo que preocupa muito economistas, analistas financeiros, analistas de mercado, e essas pessoas conversam com os congressistas. Conversaram na Câmara, não surtiu efeito, mas estão conversando para tentar conter o dano no Senado. Junte-se a isso o fato de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é pré-candidato a presidente, então se tem um clima bem menos favorável para essas pedaladas do governo na casa do tapete azul do que na casa do tapete verde. Falar da desoneração da folha, prorrogada por mais 2 anos, foi o que o presidente Jair Bolsonaro disse hoje a empresários. Dá um fôlego aí, um pouco o que os empresários queriam ouvir também. Sim, mais uma medida surpreendente, Bocardi. Por quê? Porque a área econômica do governo até ontem era contra um projeto bastante semelhante que corre na Câmara. Ele está na CCJ da Câmara. Qual é a diferença desse projeto? Ele prorroga essa desoneração por 5 anos. O governo recebeu esses empresários que foram lá fazer campanha por esse projeto da Câmara, tentar sensibilizar o presidente e os ministros para esse projeto, e saíram de lá com a confirmação do Bolsonaro da prorrogação da desoneração por apenas 2 anos e não por 5, mas ele já fez uma solenidade, já capitalizou, e na conversa e também na solenidade tratou de puxar o voto aí, o apoio desses setores beneficiados com a prorrogação da desoneração para o projeto da PEC dos precatórios. É meio assim, uma mão lava a outra. Eu atendo o pleito de vocês, mas vocês me ajudam a sensibilizar os senadores para a necessidade de votar logo a PEC dos precatórios. Surtiu o efeito. Vários dos empresários que estavam na solenidade saíram de lá falando que vão ao Congresso, que vão falar com os senadores, tentando viabilizar a aprovação da PEC dos precatórios. Então, o governo ele está se articulando politicamente, se articulando com os setores do empresariado, tentando superar o momento de maior impopularidade do presidente da República, e, para isso, conta com projetos heterodoxos como esse da PEC dos precatórios, mas também com benesses como essa. É necessária essa prorrogação da desoneração. Projeto de desoneração não é isenção fiscal para esses setores. São 17 setores, alguns dos que mais empregam. E o que se faz? Você troca a contribuição de 20%, contribuição previdenciária de 20% sobre o seu salário, sobre a sua folha de pagamento, por uma contribuição que varia de 1% a 4,5% sobre o faturamento das empresas desses setores. Então, elas pagam alguma coisa, recolhem alguma coisa, mas esse encargo não recai sobre a folha, portanto, elas não têm um problema para contratar e para manter mão de obra. É algo que é bem-vindo nesse momento da economia, que o emprego está sofrendo ainda muito, não se recuperou, não tem sinais de que vá se recuperar, e que o fim da desoneração poderia levar ao contrário, a que mais desemprego viesse, a que mais demissões acontecessem. Então, era necessário, e o governo faz desse limão aí para arrecadação uma limonada política. Tenta capitalizar para si essa decisão que o Congresso já pretendia tomar, e também, com isso, obter o apoio desses setores para seus outros projetos. O Josi Auro, aqui do Rio de Janeiro, está dizendo que a PEC dos precatórios vai cair no rotativo. Mais ou menos assim. Agora, só juntando, essa história da desoneração da folha vai se juntando também à questão aí do Auxílio Brasil, que está tudo interligado, e também de precatórios, que é você empurrando esse grande problema para tudo para 1, 2 anos, né? Tudo para depois da eleição. Então, assim, 2023 é um ano, assim, só todo mundo olhar e ver que tá a grande bomba que está sendo construída ali, né? A gaveta das contas a pagar para o próximo presidente está enorme. Dá até a impressão que o Bolsonaro não acredita que vai ser ele que vai enfrentar todos esses, né, todas essas contas penduradas ali. Ele está já dando de barato que ele vai perder e está deixando para algum adversário. Porque mesmo em relação aos programas sociais, Bocardi e Carol, o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, que era um programa perene, um programa que estava no orçamento, uma política pública já consolidada, ele vale para o ano de 2022, pelo que está no texto ali. Tudo bem, pode ser prorrogado, o ano que vem
talvez Bolsonaro inclua no orçamento do ano seguinte, mas é algo que vai da mão para a boca. Todo ano você vai ter de lidar com isso até ser colocado como uma política pública. Ou seja, foi mal desenhado. Eles quiseram tirar um nome, que era um nome muito associado ao PT, por outro nome, um nome que vai ser carimbado como o do presidente Jair Bolsonaro, com um valor maior, mas não se preocuparam em desenhar uma política pública que dê constância, que torne permanente o programa. Então, também isso é uma lição de casa que está ficando para o próximo. A não ser que o próprio Bolsonaro, o ano que vem, equacione isso e transforme num programa perene, mas será que ele, tendo perdido, se perder a eleição em outubro, vai se preocupar com isso? É tudo muito mal feito, tudo mal planejado, mal equacionado. O que parece é que... Parece não, né? É aquela história, vamos resolver o hoje e amanhã a gente se vira, né? Não é que essa coisa, né? É difícil imaginar que ele tá, não, deixa pro próximo a bomba e não. Vamos resolver hoje, porque é a maneira que eu encontro agora de tentar me estabelecer e tentar disputar uma eleição para depois ver o que resolve lá na frente. Hoje, ainda nesse caminho aí, e que o ideal, o mundo ideal seria esse mesmo, que fizesse um auxílio com tempo para acabar e as pessoas todas depois tivessem condição e não precisassem de nada disso, né? O sonho, né, de todo mundo. Hoje, mais cedo, a gente estava numa entrevista e só dividindo lá no Bom Dia São Paulo, era assim como acontece no Brasil inteiro, era um mutirão de emprego em Carapicuíba, na Grande São Paulo, eram 600 vagas de várias empresas e antes das 5 da manhã as senhas todas já tinham se esgotado. Já tinha mais gente do que o número de vaga, não que aquelas pessoas conseguissem, mas tinha uma organização de uma senha, uma fila gigantesca. À medida que a gente colocou aquilo no ar, a gente mostrou e falou sobre aquilo, a fila aumentou ainda de forma desesperadora, porque é muita gente em busca do emprego. A gente vê os números. Daí a entrevista, e agora me foge o nome, mas uma entrevista com uma senhora ao vivo. E ela deixou muito claro isso, até fiz questão de repetir depois da entrevista. Nós não queremos esmola, nós queremos emprego. Nós não queremos esmola, nós queremos emprego. É claro que era de uma forma muito mais rica a fala dela, só estou resumindo aqui. Mas é o sentimento de muita gente. É claro que tem gente que está necessitada e que precisa desse valor. Mas a gente está repetindo aqui quantas vezes, né, Vera? Quantas vezes está todo mundo falando sobre isso? Se não tiver nada para combater a inflação, algo efetivo para combater a inflação, não vai adiantar nada isso. Não vai adiantar eleitoralmente, não vai adiantar financeiramente, não vai adiantar nada. É um desgaste tão grande de energia, de disposição, de investimento de tempo do nosso Congresso Nacional e todos em Brasília para algo que pode virar nada, significar nada na vida do brasileiro. Enquanto a gente não tiver uma ação do outro lado efetiva, que faça a economia andar, que combata a inflação, que reduza a taxa de juros, que reduza o câmbio e que as pessoas possam ter emprego, de fato, claro que a desoneração da folha contribui um pouquinho, mas é muito pouco perto do que a gente precisa. Não vai adiantar. As pessoas vão tratar de maneira geral como esmola essa ajuda que está fazendo todo mundo quebrar a cabeça em Brasília. Mais ou menos por aí. Os programas de transferência de renda, e aí não só no Brasil, mas no mundo, eles têm um caráter não só, né, de assim... É até ruim o nome que o governo escolheu, né, essa coisa de auxílio, porque aí está associado a isso que você está falando, né? Espécie de esmola, de muleta. Programas de transferência de renda, quando bem estruturados, quando bem desenhados, eles são também programas emancipatórios, né? Eles preparam as pessoas para colocar seus filhos na escola, para dar a eles condições de vida, para enquanto elas não têm uma renda vinda do trabalho que seja suficiente, eles equacionem a vida da família de uma maneira a garantir a emancipação no futuro. Mas é isso, eles precisam ser bem desenhados, precisam ser perenes, precisam ter sustentabilidade no tempo e compatibilidade com as próprias contas públicas para que não estejam sempre ameaçados e também para que não tenham esse caráter de auxílio, né, de uma coisa que você depende do Estado, uma coisa que é feita para você fidelizar aquele eleitor, né? Eu acho que a transformação do Bolsa Família em Auxílio Brasil teve todo esse caráter de retrocesso em muitas camadas dessa questão, né? Transferência de renda é algo necessário que economistas mais modernos, mesmo os liberais, admitem como algo, aí até tem economistas que defendem isso mesmo em países ricos, como uma maneira de você garantir equidade ali de renda para uma parcela da população. Mas do jeito que o Bolsonaro está fazendo é quase isso que você disse, quase uma esmola com a expectativa de que isso reverta em voto, o que é pior ainda, né? Pois é.
acabou com o que funcionava e fica essa dúvida sobre o que vai entrar no lugar, até quando, com que recurso, é complicado. Ô Vera, mudando aqui um pouquinho de assunto, o Bolsonaro hoje falou sobre a filiação do Sérgio Moro ao Podemos, de certa forma desmereceu, ali disse que ele não aprendeu nada, que não sabe, não faz ideia do que é ser presidente, não aprendeu nada sobre ser ministro. Aqui eu vou evocar o Galvão Bueno, Carol e Bocardi. Sentiu, Tino? Sentiu, Galvão? Sentiu, né? Como a gente disse aqui ontem, o discurso todo do Moro foi voltado para os ex-bolsonaristas, os bolsonaristas caídos, arrependidos, desacorçoados. E aí o Bolsonaro sentiu, inclusive pelo fato de que partidos que ainda têm nas suas bases alguns bolsonaristas, né, que sobreviveram à hecatombe do bolsonarismo, estiveram lá na filiação do Moro. Então isso mostra que ele pode atrair alguns desses partidos para uma eventual aliança. O Podemos mesmo é um partido que tem alguns deputados que votam com o presidente Bolsonaro, o Partido Novo é outro deles. Então ele percebeu que se o Moro crescer nas pesquisas, ele vai crescer em cima desse eleitorado bolsonarista, que já foi bolsonarista um dia. O discurso do Moro foi todo no sentido do Paulo Guedes ali, liberalismo econômico, privatizações, etc. Então, o presidente deu essas cutucadas no seu ex-ministro, porque enxerga nele um adversário com o qual se preocupar. Bolsonaro sempre telegrafa essas coisas, né? Ele é muito explícito, ele não deixa nunca de mostrar que ficou incomodado quando surge algum novo adversário no pedaço. Isso vem da insegurança enorme que o presidente tem. É uma pessoa que tem realmente uma tremenda insegurança quanto à sua posição, e ele demonstra isso de múltiplas maneiras, né? Inclusive, de forma misógina, machista, na solenidade de hoje, ele fez questão de incluir um comentário patético, dando bom dia à plateia e dizendo que dava bom dia a todos, menos a primeira-dama, para quem ele já havia dado um bom dia especial naquela manhã, ou seja, uma grosseria, constrangendo a própria mulher, constrangendo a audiência e achando que isso é, de alguma maneira, algo que interesse ao público, né? Algo da sua vida privada, que ninguém nem sabe se é mais uma das fake news que ele divulga à torto e à direito, mas é esse tipo de personalidade a do presidente. Ele sempre faz questão de explicitar a sua segurança. Tem um nome para isso em psicanálise, que nada tem a ver com conotação de preferência sexual, mas se chama masculinidade frágil. O Bolsonaro é o rei da masculinidade frágil. E ainda completou, né? Disse que deu um bom dia especial para a primeira-dama e completou. Acredite se quiser. Se quiser. Ai, gente. É isso. Tanto o comentário dele sobre o Moro, quanto esse comentário bizarro, eles são... Como é que é o áudio do emoji de sono? Assim. Sabe aquele emoji de preguiça? Tem que ter um áudio para isso. Verdinho, assim, para mim é aquele verdinho, assim. É aquele... Aquele colinho pra cima, assim, um af. O meu é de preguiça. Tem que ter aquele emoji de preguiça, aquela cara assim. Ai. Deve ser mais ou menos assim. Fizeram a sonoplastia. As duas coisas são demonstrações de masculinidade frágil. Freud explica, sempre ele. Vera, amanhã terminando a COP26, o que você tem a dizer sobre isso? A gente aqui no Brasil, um ministro que foi lá, falou um pouquinho e tal. A gente teve ficou mais presente, mais marcante, por exemplo, São Paulo, apesar de ser longo, mas pelo menos é um compromisso de colocar ônibus elétrico até 2030 alguma coisa, tá? Mas fica mais marcado do que qualquer outra coisa, né? O Brasil selou alguns compromissos importantes, mas que dependem de ser cumpridos. E aí a gente fica sem acreditar por todo o conjunto da obra, Bocardi, o que foi feito até aqui e as declarações que ainda continuam a ser feitas e todo o ambiente interno. Depois que o presidente, por exemplo, atacou a líder indígena Chai Suruí, que discursou na COP, ele fez um belo discurso dizendo que ela foi lá para atacar o Brasil, ela passou a ser vítima da máquina de ódio, como bem batizou a Patrícia Campos Mello. A máquina de ódio bolsonarista se voltou contra ela, publicando uma série de fake news, chamando ela de Índia de Botox, Índia de iPhone, dizendo que ela faz cosplay de Índia, porque na verdade ela namora gringo. Então todo tipo de discurso de ódio
e de fake news, porque inclusive postaram uma foto de uma outra moça numa festa dizendo que ela estava na COP e depois no rolê ou na balada. Então a gente sabe como essa engrenagem funciona. Essa engrenagem, inclusive, é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal que investiga essas redes de ódio, e ainda assim isso continua, isso tende a se agravar no ano que vem. Vai ser certamente uma ferramenta eleitoral, já foi em 2018 e será ainda mais azeitada e mais irrigada com dinheiro em 2022. Então, esse tipo de artilharia contra uma liderança que só foi lá fazer o que lideranças e ativistas do mundo todo fazem nos seus países, que é cobrar que os seus dirigentes tenham uma agenda realmente propositiva e de execução de políticas para conter o aquecimento global, aqui a gente faz isso, ataca essas lideranças. Então, por todo esse ambiente, é difícil acreditar que o Brasil vá cumprir as metas com as quais se comprometeu em Glasgow. Eu acho que fica muito no discurso e a gente tem pouca possibilidade de ver isso se reverter em políticas práticas e imediatas, porque as políticas não precisam só ser execuíveis, elas precisam começar a ser executadas imediatamente. E a gente não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer aqui no Brasil. Mas até um sentimento meio mundial, até mesmo nesse caso. Talvez mais acentuado aqui, mas é um sentimento mundial e que depende muito. É claro que, né, dos grandes líderes e tal, eles têm que tomar essa iniciativa, mas no gesto de cada um, né? Aqui no Brasil a gente tem a sensação de que tem tantas outras urgências na vida de cada um, e a gente vai deixando tudo isso. É muito triste e preocupante. É isso. Vamos com a música? Vamos lá. A música a Vera sugeriu, a Carol já tinha falado sobre ela, unimos duas homenagens. É isso, uma razão feliz e uma triste. Foi eleito hoje para a ABL, para a cadeira de número 31, nosso Gilberto Gil, aliás, cadeira de número 20, me desculpem. Foi eleito com 21 votos, é o segundo, né, nome aí da cultura pop a chegar à ABL em poucos dias. A primeira foi a Fernanda Montenegro, agora o Gil, e a gente escolheu uma música do Gil, com a qual a gente também homenageia a nossa colega, amiga Cristiana Lobo, que nos deixou hoje, sobre a qual falei mais cedo, nem vou me estender de novo para não me emocionar. Mas é isso, os dois se encontravam muito na casa do Moreno, Jorge Bastos Moreno, que era amigo de ambos e que agora certamente já está esperando a Cris com um cafezinho ali para muita fofoca, ao som de Gil, claro. Então a gente faz essa homenagem. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Viva a voz, Vera Tchau, Magalhães. gente. Obrigado, Vera. Beijo, Vera. Até amanhã, gente. Um Até amanhã. beijo grande. Tchau, tchau.